O Homem de Mil Rostos. Em uma pequena cidade costeira, onde as brisas salgadas do mar faziam um clima ameno e as ruas estavam sempre cheias de gente amável, vivia um homem peculiar. Seu nome era Leonardo, mas todos o chamavam de Léo, e, embora tivesse cerca de 35 anos, sua aparência era inconfundivelmente única e desconcertante. Léo não era particularmente alto, nem muito baixo, nem magro, nem corpulento. Sua figura estava sempre imersa em um tipo de leveza que causava curiosidade, mas o mais fascinante era seu rosto. Ao longo de toda a sua vida, ele nunca fora visto da mesma maneira por duas pessoas. Na verdade, a primeira coisa que todos notavam em Léo era a maneira como o viam. Sua aparência não era estática, ela mudava, se transformava, se adaptava ao olhar de quem o observava. Se você o olhasse, logo poderia achar que ele parecia com um famoso artista de cinema, com traços esculpidos e uma elegância que poderia ser comparada aos astros dourados da tela grande. Outro o veria como um músico, talvez com cabelos ondulados e uma expressão pensativa, a beleza em seu semblante acompanhando a suavidade da melodia que sua presença parecia compor. E, em outros momentos, quem olhasse mais atentamente poderia ver nele um escritor introspectivo, cujos olhos refletiam uma profundidade que apenas aqueles que atravessaram grandes tempestades da alma poderiam entender. Léo nunca compreendeu completamente a razão por trás disso, mas soubera, desde muito jovem, que o rosto das pessoas sempre refletia algo de positivo quando se tratava dele. Quando criança, isso confundia, mas conforme crescia, ele se acostumava com os sorrisos e olhares afetuosos, fosse ele o protagonista de um romance clássico ou de uma pintura impressionista. Talvez fosse um tipo de sorte, mas, com o tempo, Léo percebeu que isso também abria portas para ele, portas que muitas vezes o levariam a aventuras que jamais imaginaria. Numa manhã nublada de inverno, Léo caminhava pelas ruas da cidade quando foi abordado por um homem com uma câmera, que parecia muito entusiasmado. O sujeito tinha uma expressão adorável, como se tivesse acabado de ver um ícone de sua juventude. Você! Eu sabia que você era ele, disse o homem, olhando para Léo como se ele fosse uma celebridade dos anos 80. Desculpe, não sou, Léo tentou se esquivar, mas o homem não o deixou. Claro que é, você é o Chris Harris, o vocalista do The Dazed, não é? Eu cresci ouvindo suas músicas. O homem disse isso com tanto entusiasmo que Léo não sabia como argumentar. Ele sempre foi uma pessoa pacífica, mas a reação daquela pessoa era de tal magnitude que ele nem se atreveu a corrigir. Eu não sou o Chris Harris, mas obrigada. Acho que já ouvi falar dele, Léo balbuciou, um pouco surpreso. O homem, então, ergueu sua câmera e pediu, deixe eu tirar uma foto, só uma. Antes de Léo conseguir dizer mais alguma coisa, o clique da câmera ecoou na rua. Naquela tarde, Léo foi a uma cafeteria local onde tomava seu café de todos os dias. Ele não imaginava o impacto daquela foto. No momento em que ele entrou no café, uma mulher sentada em uma mesa próxima levantou o olhar. Seus olhos se iluminaram. Você! Você é o artista, o Leonardo Costa. Eu sou sua fã, desde o seu último trabalho, exclamou a mulher, sorrindo amplamente. A sua última escultura foi de tirar o fôlego. Eu até vi você na galeria no mês passado. Léo franziu a testa, com um sorriso tímido. Desculpe, mas eu não sou esse artista. Ela o olhou com desconfiança. Ah, você tem o mesmo olhar intenso dele. E o mesmo estilo. Não me diga que você não é ele. Ele sorriu e se afastou delicadamente, com a sensação de que o mundo via de uma forma que ele não entendia completamente. Aquela mulher não estava apenas enxergando um rosto bonito. Ela estava vendo algo que tinha muito mais a ver com a alma do que com a aparência. O dia seguinte trouxe mais surpresas. Léo estava na praça central quando um jovem o abordou com uma energia quase frenética. Você! Você é o Max Larson, o diretor de teatro. Eu assisti a todas as suas peças. Elas são incríveis. Não posso acreditar que estou te vendo aqui, o rapaz exclamou, quase sem fôlego. Léo riu nervosamente, tentando se desvencilhar. Max Larson?
Eu sou apenas Léo. O jovem insistiu, e Léo, com a tranquilidade de quem já estava acostumado a ser confundido, deixou o rapaz tirá-lo para um café enquanto falava sobre a última peça que Max Larson havia dirigido. Léo ouviu atentamente, ainda sem compreender como tudo aquilo estava acontecendo. Com o passar dos meses, Léo começou a perceber que sua presença parecia causar algo mais do que simples confusão. Pessoas que o viam não só o confundiam com figuras famosas, como também se sentiam inspiradas por ele. Uma senhora que o viu na praça, certa tarde, o convidou para jantar em sua casa, dizendo que sua presença fazia recordar a juventude e a energia de seus tempos com os amigos. Durante o jantar, ela compartilhou histórias sobre sua juventude, e ao final, sem mais nem menos, Léo se viu oferecendo conselhos sobre um livro que ela havia começado a escrever, mas que não conseguia terminar. Com isso, ajudou-a a se reconectar com a criatividade que ela acreditava perdida. Em uma noite fria de outono, Léo foi até um pequeno clube de jazz, onde sempre gostava de ir para relaxar. O ambiente era acolhedor, com mesas de madeira escura e uma luz suave que flutuava ao redor do palco. Ao entrar, o proprietário do local, um homem mais velho de cabelo grisalho, o reconheceu imediatamente. Você é o Enton Ribeiro, o grande poeta que escreveu aquele livro sobre a alma humana, não é? Perguntou o proprietário, com um brilho de admiração nos olhos. Léo hesitou, mas, em vez de negar como sempre fazia, ele sorriu. Talvez eu seja. Estou aprendendo a ser um pouco mais aberto com os outros, Léo respondeu, sentando-se à mesa. A noite seguiu com histórias trocadas entre Léo e os músicos do local, e quando ele finalmente foi embora, todos o tinham visto não como um homem comum, mas como alguém que havia tocado as fibras mais profundas da experiência humana, mesmo sem saber exatamente como. A jornada de Léo parecia ter um propósito inexplicável, e a cada novo encontro, ele começava a compreender que não importava como o mundo o via. O que importava eram as conexões que ele fazia, os momentos em que, através de um simples gesto ou palavra, ele tocava a vida das pessoas de uma maneira única. Léo descobriu que, de certa forma, ele não tinha apenas o rosto de 1000 pessoas. Ele carregava, em sua alma, um reflexo de todas as almas que tocará. Ele não precisava ser um cantor, um ator ou um poeta famoso. O simples fato de ser ele, um homem de rostos imprecisos e mudança constante, já era o suficiente para fazer a diferença. E assim, Léo seguiu sua vida, caminhando pelas ruas da cidade, sabendo que não era um homem comum, mas alguém cuja beleza não era definida por seu rosto, mas pela forma como ele tocava os outros, levando com ele a esperança de que, mesmo em um mundo cheio de incertezas, o brilho da bondade e da conexão humana nunca se perderia. E quem o olhasse sabia que, de alguma forma, ele era exatamente o que precisavam ver.